Henrique, passado o jogo contra o Boca, focar nesse jogo da Copa do Brasil, aquela volta por cima que o torcedor e o time sabe que o time pode conseguir? Ontem já passou, não tem como voltar mais atrás e nós temos que focar no que tem pela frente. E o que tem pela frente é a final, e vamos em busca disso mais uma vez, buscar esse título tão importante e tão desejado por nós. Nós vamos forte para trabalhar bastante para que a gente conquiste essa Copa do Brasil tão importante para nós. A gente sabe que no momento de adversidade, como foi a eliminação, dá até mais força para um jogo decisivo como esse, porque sabe que o time mostrou vontade, garra e vai continuar demonstrando isso. É isso que o torcedor também tem acompanhado. A gente viu que depois desse jogo contra o Boca, o torcedor apoiou incondicionalmente a equipe, né? Sim, isso é importante. A equipe mesmo não seguindo em frente, ela mostrou força, mostrou o querer vencer. Então isso é importante. E o torcedor foi fundamental, foi importante nos 90 minutos. E após os 90 minutos também foi fundamental pelo apoio, pelo incentivo, por demonstrar que está conosco neste momento. E vamos seguir dessa forma, seguir juntos, unidos, para que o nosso objetivo seja alcançado na competição que está por vir, que é a Copa do Brasil. E um fim de semana sem jogo impacta bastante, né? Até pelo jogo ter sido numa quinta-feira. Dá para descansar, recuperar todo mundo para ficar tranquilo para essa partida. Sim, recuperação, foco, gente se cuidar para que chegue já no início da semana, foco total, porque é uma final, então todos estão com os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, e nós vamos com tudo para essa final, força total, força máxima para que a gente conquiste mais uma vez. Henrique, você como uma referência do Cruzeiro aqui há bastante tempo, como é que você está encarando essa mudança mesmo do futebol com a introdução do VAR, que a gente tem visto que muitas vezes falta um pouco de clareza nas decisões, ninguém entende muito bem a hora que o juiz vai chamar o VAR, aquela complicação toda, ou então quando anula um gol ninguém consegue compreender por que também ele não chama o VAR. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem enxergado essa mudança no futebol? Você acha que está sendo uma condução bastante clara? Como é que foram as reuniões também com a Conmebol antes da partida, com a CBF também, para explicar para os jogadores como que o VAR tem que ser introduzido no jogo? Primeiro, claro que toda mudança ela gera um pouco de desconforto, porque é uma mudança e uma introdução de uma tecnologia no futebol, coisa que não havia. E em questão às palestras que eles dão para a gente, explica tudo, mas na teoria é uma coisa e na prática é totalmente diferente, porque o árbitro tem um ânimo, igual ontem mesmo eu questionei a questão do primeiro gol do Barcos, porque o que eles pedem é que apite depois do lance, o lance terminar e sim apitar. Ali ele apitou antes e falou que já havia apitado, por isso não teria como pedir mais o VAR, né? Mas isso era uma exigência e uma explicação que eles deram para nós nas palestras. Mas toda mudança gera dúvida, gera esses questionamentos até a adaptação. Claro que é um período de adaptação e momentos decisivos, importantes, né? Mas isso vai trazer benefício para todos, vai ser uma coisa mais justa. Ainda não está sendo tão justo, né? Mas será justo mais para frente, né? E esperamos que isso dê certo para a melhoria do futebol. Agora, Henrique, uma outra pergunta relacionada ao próprio Cruzeiro. A gente sabe que com as condições externas também influenciaram ontem na partida, também no primeiro jogo, mas o que o Cruzeiro pode tirar de lição
dessa eliminação para fazer diferente também contra o Corinthians, buscar vencer dentro de casa no mata-mata? A gente sabe que teve a vitória contra o Atlético, aqueles jogos que o Cruzeiro conseguiu fazer também na Libertadores, mas sempre fica aquela questão de não vencer depois daquela partida contra o Atlético dentro do Mineirão. O que o Cruzeiro precisa fazer de diferente? O que vocês viram ontem que dava para o Cruzeiro ter feito, que poderia ter executado para vencer o Boca também sem precisar de qualquer outro tipo de resultado? Olha, jogar o nosso futebol dentro e fora temos que ser iguais, né? Você jogar para frente, jogar buscando gol, isso o Cruzeiro tem feito, mas a gente não joga sozinho, tem um adversário que estuda a nossa equipe, planeja marcações dentro do campo, anula pontos fortes nossos. Então tem tudo essas questões dentro de um jogo de futebol. Mas a gente tem que ir para cima, buscar os resultados dentro de casa. E fora a gente já buscou, né? Mas dentro de casa a gente ser forte, com o apoio do nosso torcedor, com todos nós concentrados, focados no objetivo. E uma final, todo mundo vai dar o seu melhor, vai dar o seu máximo para que o título continue conosco. O Henrique, até em cima dessa final contra o Corinthians, muda agora, né, o primeiro jogo aqui no Mineirão. O que em termos práticos isso significa? O Cruzeiro, de repente, tendo que fazer um bom resultado aqui para levar lá para a Arena do Corinthians. Agora volta outra competição aí sem gol qualificado, né? Então, de repente, dá para se arriscar mais. O que vocês estudam sobre isso? Nós temos que... Claro que o nosso intuito é sempre ter uma vantagem, fazer gols dentro de casa, levar uma vantagem para o segundo jogo. Mas a gente tem que ter equilíbrio, saber jogar o jogo, saber que nós vamos enfrentar dificuldades dentro da partida, porque é normal, você enfrenta grandes equipes e numa final ainda mais, porque tem vários momentos nossos, momentos do adversário, tem que saber lidar com todos os momentos. E nós vamos fazer o nosso melhor, entregar o máximo, se doar ao máximo, para que o melhor de nós fique dentro de campo e a gente faça para vencer, buscar o resultado que é importante para nós nessa primeira partida. Ô, Henrique, uma coisa que vai ser fundamental para o Cruzeiro conseguir vencer essa Copa do Brasil é no jogo, o primeiro jogo, né, já na semana que vem, vencer no Mineirão. Mas isso não tem acontecido nas competições de mata-mata, né? Principalmente na Libertadores. O Cruzeiro estava vencendo fora de casa, mas em casa não estava conseguindo fazer o resultado. O que fazer diferente para que o mando de campo, né, o Mineirão, possa voltar a fazer o Cruzeiro vencer? Impor um ritmo, né, grande. Ontem nós, contra o Boca, nós já impomos um ritmo, forçamos bastante, criamos algumas situações, né, de gols. Então a gente tem que manter esse ritmo, manter esse foco, intensificar ainda mais dentro da partida, e assim a gente vai buscando, galgando coisas boas e intensificar bastante o jogo, claro, com inteligência, sempre uma equipe organizada dentro de campo, porque assim a gente vai buscar os nossos resultados. E o Henrique, ontem, né, todos puderam perceber quando o Boca fez o gol, principalmente quando acabou o jogo, né, a festa que a torcida fez, demonstrando apoio e reconhecendo o empenho de vocês em campo. Eu queria que você, o que você pode falar para esse torcedor que quarta-feira que está chateado pela eliminação, mas por outro lado contente pela entrega que foi deixada em campo. O que você pode falar para eles para uma próxima decisão já na quarta-feira que vem, novamente o Mineirão lotado e novamente o Cruzeiro precisando do seu torcedor? Sim, ontem foi fundamental, ver o apoio do torcedor, porque ele viu que foi um time que buscou a todo momento, se doou a todo momento, que se empenhou para que o resultado acontecesse ao nosso favor. Infelizmente o resultado não veio, mas o reconhecimento é legal. Eu saí ontem triste, chateado pelo resultado, mas orgulhoso de fazer parte de um grupo tão dedicado, tão esforçado, e de fazer parte de uma nação azul que brilhou dentro e fora de campo, nos apoiando, nos incentivando, e assim vai continuar sendo feito, porque eles são muito importantes, serão e vão ser, são e serão muito importantes para nós nessa caminhada tão importante que é
a final e o restante do brasileiro aí nessas competições. Fala, Henrique, beleza? Bom. O Boca e o Corinthians têm algumas coisas semelhantes assim, em termos de sistema de jogar e na marcação, dos pontas mais rápidos ali. Qual foi a maior dificuldade que o Boca apresentou para vocês e que vocês estão prevendo ali que pode ser parecido contra o Corinthians? Olha, claro que tem são parecidos, mas cada jogo é uma história. Não podemos ficar se prendendo a isso. Nós temos que estudar o Corinthians. Claro que tem jogadores de velocidades ao lado do campo, mas a gente tem que tomar todos os devidos cuidados, neutralizar os pontos fortes do Corinthians, saber que é uma equipe qualificada, por isso chegou a uma final. E nós vamos estudar como nós estudamos os adversários e focar ainda mais nesse objetivo que é uma final. E nós sabemos o quanto é importante chegar numa final e buscar vencê-la. Ô Henrique, ontem o Mano até falou sobre a questão da arbitragem, também comentando sobre o jogo de ontem e já pensando também nas finais contra o Corinthians. Ele até demonstrou um pouco de preocupação em relação a essa arbitragem das finais. Isso também é um incômodo que vocês, jogadores, têm ou não? Nós nos preocupamos somente em jogar futebol. Claro que a arbitragem, a gente espera que ela seja o mais imparcial possível dentro de uma partida e que é o que nós pregamos, né, de honestidade, de ser justo, né? Então a gente espera que ele seja o mais imparcial possível e deixar que o melhor sempre vença. E a gente vai com a cabeça voltada a jogar futebol. E claro que ontem aconteceu várias situações de amarrar o jogo, de esfriar o jogo, mas a gente não entra preocupado com isso, entra preocupado somente em desempenhar o nosso futebol e fazer o nosso melhor dentro da partida. Henrique, tudo bom? Ainda nessa pegada do jogo de ontem, geralmente todo jogo importante assim requer uma pós-avaliação, uma pós-crítica, uma análise. Vocês, jogadores, já tiveram tempo para isso? Já conversaram entre si? O que foi mais falado entre vocês, assim, comentando? Crítica, nós não usamos esse termo. A gente só analisa. Analisa o que nós fizemos de bom, analisa o que nós fizemos de não tão bom, né? E a gente vai conversando um com o outro, o que nós poderíamos ter feito, o que foi bom que nós fizemos, que podemos repetir novamente. Então, assim, nós vamos conversando até chegar a um ponto e o ponto favorável para todos nós. Henrique, só mais uma pergunta relacionada a essa possibilidade do Cruzeiro ser ex-campeão da Copa do Brasil. Vai representar também para o clube uma entrada numa certa galeria de campeões de Copas Nacionais pelo mundo. O Cruzeiro vai se tornar o maior campeão de Copas Nacionais no país. O que isso representa para vocês? É lógico que tem uma rivalidade também com o Grêmio, que chegou a passar o Cruzeiro uma vez, mas o Cruzeiro conseguiu no outro ano dar a resposta e esse ano tem a possibilidade de superar o Grêmio e se isolar nessa condição. Teve um ano que o Grêmio passou a gente foi lá e no ano seguinte nós empatamos com eles. Marcas no futebol, fica para a história do clube, fica a história do jogador. E nós queremos muito isso, nós desejamos muito isso, né? Vencer, conquistar, se manter na história do clube, um clube tão vencedor como é o Cruzeiro, né? E nós vamos em busca disso, com trabalho, com dedicação, humildade, que nós iremos chegar o caminho que a gente quer traçar. Valeu!